Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sabe, existe um livro muito antigo, cheio de anjos caídos, gigantes, segredos celestiais. Um livro que influenciou e muito os escritores da Bíblia, mas que, no final, ficou de fora. Pois é, vamos mergulhar nessa história dramática e super controversa do livro de Enoque. Para a gente entender o peso desse livro, o ponto de partida é a própria Bíblia, com um pequeno quebra-cabeça que aponta para um texto que, teoricamente, não deveria estar lá. Lá no Novo Testamento tem uma carta bem curtinha, a de Judas. E no meio dela, essa citação surpreendente. O texto não só usa as palavras de uma profecia, como ele diz exatamente de quem é. Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso leva a gente direto para a questão central. Se os primeiros autores cristãos conheciam o livro de Enoque, respeitavam e até citavam como profecia, por que ele foi excluído da Bíblia que a gente conhece hoje? A resposta está na história chocante que ele conta. A chave para desvendar essa pergunta está na história principal do livro. É uma narrativa sobre um evento assim cataclísmico que explica a origem do mal de um jeito que o livro de Gênesis só dá umas pistas. A história começa com uma decisão bem radical. 200 anjos, chamados de vigilantes, olham lá do céu para a terra e ficam cobiçando as mulheres humanas. E eles declaram, como a gente vê aqui, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas. Liderados por um anjo chamado Samiasa, eles fazem um pacto para quebrar a regra fundamental entre o céu e a terra. O resultado dessa união não foi nada comum. Eles geraram uma raça de gigantes, os Nefilim. Segundo o livro, esses seres eram insaciáveis. Consumiram todos os recursos da humanidade e, quando a comida acabou, eles simplesmente se viraram contra os próprios humanos e começaram a devorá-los. E o problema não foi só esse. Os anjos caídos também ensinaram à humanidade segredos celestiais que eram proibidos. Coisas como criar armas, o que gerou guerras, e também artes como feitiçaria, astrologia e até o uso de cosméticos para sedução. Basicamente, eles introduziram a corrupção e a violência no mundo em uma escala global. Para quem ouvia essa história na antiguidade, não era só um conto fantástico, não. Era uma explicação teológica muito poderosa sobre por que o mundo era um lugar tão cheio de maldade. Uma explicação que ia bem além da história de Adão e Eva. Então, aqui está o ponto principal. Para muitos judeus que viveram antes e durante a época de Jesus, a história do Jardim do Éden explicava como o pecado entrou no mundo. Mas era a história dos vigilantes que explicava por que o mal tinha se espalhado de forma tão devastadora. A culpa não era só da fraqueza humana, mas de uma rebelião lá no céu que corrompeu ativamente a humanidade. É claro que essa narrativa de Enoque não surgiu do nada. Ela se conecta diretamente com uma passagem bem polêmica de Gênesis capítulo 6, o que nos joga bem no meio da controvérsia. A passagem de Gênesis fala sobre filhos de Deus se casando com filhas dos homens. E aí, quem eram eles? Basicamente existem duas visões. A mais antiga, apoiada por Enoque e pelos primeiros cristãos, diz que os filhos de Deus eram anjos caídos. Afinal, esse termo é usado para anjos em outras partes da Bíblia, como no livro de Jó. A outra visão, que ficou mais popular com o tempo, diz que os filhos de Deus eram os descendentes justos de Sete, filho de Adão, e as filhas dos homens eram da linhagem de Caim. Essa visão evita aquele problema teológico de como anjos poderiam ter relações físicas. Ok, com toda essa influência e essa história de fundo, a gente volta para a pergunta inicial. Se esse livro era tão importante, por que ele não entrou na Bíblia? Os estudiosos e teólogos geralmente apontam algumas razões bem claras. Primeiro, a autoria. Quase ninguém acredita que o Enoque da Bíblia realmente escreveu esse livro. Ele é visto mais como uma compilação de tradições orais escrita bem depois. Segundo, por causa disso, não era considerado uma profecia direta, mas um registro de tradições. E o ponto mais importante, as comunidades judaicas que formaram o Antigo Testamento nunca o aceitaram como um livro sagrado. E os primeiros cristãos? Bom, eles simplesmente seguiram essa decisão. Mas só porque o livro não entrou na seleção oficial, não significa que a história morreu. Pelo contrário. A narrativa dos vigilantes deixou uma marca permanente no pensamento religioso e continua a inspirar muita gente até hoje. A influência é claríssima nos escritos do Novo Testamento. Quando os apóstolos Pedro e Judas falam de anjos que pecaram e que estão presos em algemas na escuridão,
esperando o julgamento, eles estão se baseando diretamente na história de Enoque, sobre o destino dos vigilantes. E, hoje em dia, a história ganha releituras fascinantes. Na doutrina espírita, por exemplo, como explicado por Emmanuel, a ideia de anjos caídos é vista de forma simbólica. Não seriam seres celestiais que caíram literalmente, mas sim espíritos intelectualmente muito avançados, só que moralmente pouco desenvolvidos, que usam seu conhecimento para influenciar os outros de forma negativa. A jornada do livro de Enoque prova que, às vezes, as histórias que ficam de fora são as que mais marcam a nossa imaginação. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? O que será que existe nessas narrativas proibidas, nesses segredos antigos, que continua a nos fascinar tanto?